Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria estar aqui hoje e poder participar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele deseja nos comunicar. E eu quero compartilhar com vocês hoje algumas coisas. Vou ter o privilégio de estar falando agora nesse primeiro momento e depois no final da tarde estar falando de novo. E antes de falar, eu só quero falar com vocês que eu trouxe um material, um livro que eu acabei de lançar agora, chamado Evangelho e a Vida Comum. Eu vi a irmã aqui durante a ministração falando sobre isso, mas a ideia do livro é como o Espírito Santo ele transforma o nosso ordinário em extraordinário. Como nós podemos aplicar o Evangelho na vida comum. Eu escrevi através de uma mensagem, estávamos em um domingo de manhã, e eu lembro que o pregador, a pergunta dele foi: aonde está o Evangelho entre os domingos? Né? Então, domingo nós ouvimos sobre ele, nós celebramos sobre ele, mas aonde ele está durante a semana? Aonde o Senhor ele se manifesta durante um trânsito caótico, durante um café, durante uma conversa, como o Espírito Santo ele pode se manifestar. Então eu trouxe um lançamento nosso agora e deixei ali atrás o material. Eu trouxe também um livro que o nome dele é Testemunhas, eu escrevi o ano passado, lançamos esse ano também. É um livro que vai trabalhar os fundamentos sobre a missão. E um livro que eu fiz ano passado também, chamado Guia Prático para Evangelização. Alguns irmãos daqui têm, eu sei, alguns compraram já, mas eu trouxe também ali, tá bom? E trouxe um sobre avivamento na Coreia. Então, quem que tem interesse em conhecer mais o que houve na Coreia, o que Deus está fazendo, eu trouxe um livro também. Eu sou um péssimo vendedor, mas segura aqui o som para mim. Gente, eu estou com os meus amigos aqui, Jonas, Bedani, Russo também está aqui, levanta a mão, Russo, Cláudio, mais conhecido como Russo, né? E entre todos, Léo, a turma toda aí, é uma alegria estar aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre um texto que está lá em João, no capítulo 4. Então, se você puder, pode abrir a Bíblia para mim, João, capítulo 4. Eu tenho refletido sobre a nossa vida. Para quem que estamos vivendo? Estamos numa conferência missionária aqui hoje. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui. E a pergunta que não quer calar é: para quem estamos vivendo? Se a gente hoje é sábado, se a gente pegar uma folha em branco agora, e essa folha, a gente fazer uma linha dividindo a folha, do lado esquerdo a gente colocar lá assim, para a glória de Deus, e do lado aqui direito aqui da folha, colocar para a glória de mim mesmo. Se você pudesse somatizar o que você fez durante a semana, e você pudesse colocar em uma dessas duas lacunas, para a glória de mim mesmo ou para a glória de Deus. Se você pudesse no final ali somar, para qual lado iria atender mais a vida que você está vivendo? Para a glória de Deus ou para a glória de si mesmo? Se for para a glória de si mesmo, eu creio que é tempo da gente se arrepender e mudar a nossa vida. Se você sai de manhã para ir trabalhar, e aquele trabalho, a sua única motivação é ganhar dinheiro, isso é um perigo. Porque isso pode se tornar idolatria. Mas se você sai da sua casa de manhã para fazer a mesma atividade, mas aquilo que você faz é para a glória de Deus, isso pode se tornar um culto para Ele. Porque na Bíblia a mesma palavra dada a culto é a mesma palavra dada a trabalho. A mesma palavra dada a serviço é a mesma palavra dada a ministério. A questão é: por que você faz o que faz? Ou para quem você está fazendo? A motivação do coração, aquilo pelo qual você está vivendo, fala muito sobre a sua própria vida.
E eu lembro das palavras de Paulo quando ele diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E se a nossa vida é para a glória de Deus, nós precisamos analisar todos os dias, nós precisamos olhar a nossa vida, o nosso tipo de contexto, as nossas motivações e alinhar e colocar todas elas no lugar certo. A outra pergunta que vai nos alinhar é: o que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo em Recife agora? O que Deus está fazendo no estado de Pernambuco? O que Deus está fazendo no Nordeste brasileiro? O que Deus está fazendo no Brasil? Jesus, ele disse que ele só fazia o que via o Pai fazer. Se Jesus, sendo Jesus, ele só fazia o que via o Pai fazer, imagina você e eu. Então a oração é um fator, talvez o fator principal, para que venhamos a sermos conduzidos na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Eu lembro de uma frase da Heidi Baker, onde ela diz que se você tem 8 horas para você trabalhar com evangelização em algum lugar, gaste mais de 70% do tempo orando e 30% falando com pessoas. Você vai ser muito mais assertivo, você vai ser muito mais um canal da voz de Deus para aquela outra pessoa. E pensando sobre isso, eu quero falar com vocês um texto que está lá em João capítulo 4, a partir do versículo 31. Esse é um texto clássico, porque aqui está falando não apenas sobre o ensino teórico aqui de Jesus, mas sobre o ensino prático dele. Então nós vamos conversar sobre muitas coisas aqui durante o dia, passarão outros irmãos aqui, e nós vamos ver também a praticidade, aquilo que o Senhor ele nos chamou. A gente não foi chamado somente para viver no campo da teoria, mas Jesus lembra que lá no final do sermão do capítulo 5 até o capítulo 7 ali de Mateus, quando ele vai estar falando um sermão, quando ele está perto ali, próximo ali à montanha, aos pés ali, ele vai chamar os discípulos, ele vai aplicar um sermão, começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7, e quando ele dá todas as instruções, toda a doutrina dele, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, esses são sábios. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando sobre uma edificação, sobre um fundamento, sobre um princípio. E ele diz que esses que são sábios estão construindo sobre a rocha. Por isso que os ventos eles vão bater ali, os rios correr, aquela casa não vai cair, porque ela está bem fundamentada. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Também ele diz que aquele que ouve as suas palavras e não as coloca em prática, esses são loucos, porque estão edificando no lugar errado. Então o que Jesus está dizendo é que existe fundamento, existe um princípio, existe um caminho, existe uma vida pelo qual precisamos viver, e ela não é somente teórica, é uma vida também prática. E quando Jesus aqui em João no capítulo 4, logo após se encontrar com a samaritana, a gente conhece a história aqui, no começo do capítulo 4, os discípulos saíram para poder comprar comida. Jesus então encontra ali a mulher samaritana, ele se revela a ela. Depois disso, a mulher samaritana ela volta para a cidade dela, e nesse interim, os que tinham ido comprar comida, os discípulos, eles vêm e eles começam um diálogo. E nesse diálogo, Jesus ele é muito pedagógico. Jesus ele não deixa com que aquela conversa venha passar sem antes deixar princípios, sem antes deixar ensinamentos. E é sobre esses ensinamentos que eu quero conversar com você hoje, que fala sobre o nosso engajamento missionário. O que Jesus está fazendo, no começo ali daquela conversa, parece que não faz muito sentido. Os discípulos eles disseram assim, a partir do versículo 31, eu quero aqui ler com vocês.
Enquanto isso, os discípulos insistiam: mestre, come alguma coisa. Mas ele respondeu: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que porventura alguém trouxe alguma comida? E Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que chegue a colheita? Eu digo a vocês: abram os seus olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. A conversa parece que não faz muito sentido no começo. Os discípulos estão preocupados, dizendo: mestre, come. E Jesus ele diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos então pensaram: será que nesse tempo que a gente foi comer, alguém passou e deixou uma comida? Alguém deu alguma comida aqui para ele? Será que alguém trouxe alguma marmita, alguma quentinha, entregou para ele antes? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus estava ensinando 3 verdades aqui. E essas verdades não eram somente para os discípulos que estavam ali, mas tudo que Jesus ensina não é somente para aqueles que estavam presentes, mas para todos os discípulos que viriam posteriormente, ou seja, nós, você e eu que estamos aqui hoje, que somos discípulos de Jesus. Essa mensagem é para a gente, esses ensinos eles servem para nós. E o que Jesus está falando aqui é justamente sobre o engajamento na obra do Pai. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a obra missionária requer prioridade. Os discípulos estavam preocupados, é lógico, Jesus já tinha dias que Jesus não comia nada. Jesus estava totalmente engajado na obra do Pai. Ele estava indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, curando pessoas, expulsando demônios. Jesus estava durante a peregrinação dele, ele estava focado, ele sabia para onde ele estava indo. Ele tinha uma prioridade na vida dele, e os discípulos estavam preocupados, mas Jesus estava engajado na obra do Pai. Por isso que Jesus ele disse: a minha comida, ou seja, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, os nutrientes necessários para que eu possa viver, está em fazer a vontade daquele que me enviou. E não só isso, em completar a sua obra, que não são 2 coisas aqui separadas, mas é uma única coisa: fazer a vontade do Pai e completar a sua obra, porque não tem como a gente amar o Pai e não estar envolvido com aquilo que o Pai está fazendo. É um chamado de Jesus aos discípulos a colocarem os seus olhares no lugar certo. Existe uma frase que diz: enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária e não cumprir o seu chamado, ela não terá justificado a sua existência na terra. O George Weissdon, ele diz o seguinte: não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, ela tem que decidir se ela quer ser igreja. Eu lembro da primeira igreja que a gente plantou no sertão do Piauí. Estávamos ali irmãos de diversas denominações e um fim comum, que era levar o evangelho àquela cidade onde que a gente morava, chamada Cauã, no Piauí. Uma cidade de 7.500 habitantes, onde no ano de 2012 e 2013, 32 mulheres colocaram a corda no pescoço e se mataram. E quando a gente perguntava às pessoas por que, eles diziam: nós não temos esperança. E quando nós chegamos ali naquela comunidade, começamos o trabalho, eu lembro que durante a nossa caminhada ali, a gente viu que era aparentemente difícil levar o evangelho ali, por conta de tradições, por conta de algum sincretismo que tinha ali instalado. E começamos a conversar com pessoas. Quando a gente fez o nosso primeiro culto na nossa casa, no quintal de casa, deu 40 pessoas. No primeiro culto que a gente fez.
E eu lembro que ali, naquele primeiro culto que a gente fez de uma forma mais informal, convidando alguns amigos, algumas pessoas, um mês que a gente tinha chegado na cidade, e aquelas pessoas no primeiro dia já chamaram a gente e falaram assim: a gente quer ficar congregando aqui. E a gente pensando, a gente não tem nenhum espaço para poder congregar, a gente não tem nada disso. E a gente pensando sobre isso, até que um mês após, nós começamos a construir ali uma capela, um lugar para que pudéssemos fazer, né, as reuniões. E eu lembro que a gente sentou para conversar qual é o nome que a gente vai colocar agora. Né? E começou aquela conversa, qual é o nome que a gente vai colocar, porque um era batista, o outro era da Igreja Assembleia de Deus, o outro era comunidade, então ali tinham diversas pessoas, qual era o nome que a gente iria colocar? Até que um irmão teve uma ideia brilhante: a igreja é plantada por missionários, então vamos embora colocar Igreja Missionária do Sertão. Mas tinha uma mulher ali no meio que ela tinha se convertido um domingo antes. E eu lembro que naquele culto, durante ali a mensagem, a gente falou que a própria igreja do Senhor, ela é uma igreja apostólica, ela é uma igreja missionária. E o tema da mensagem foi em torno daquilo ali. E aquela mulher então virou e falou assim: eu acho que é redundante, Igreja Missionária do Sertão, porque se é igreja, é missionária. E a gente tirou, e até hoje está lá, Igreja do Sertão, por justamente esse entendimento que essa senhora teve, e que nos trouxe luz a uma realidade, a qual, se é igreja, nós não temos que discutir se quer fazer missão ou não, a gente só tem que decidir se queremos ser igreja. Eu não tenho que decidir se eu quero estar engajado na obra missionária, eu tenho que decidir se eu sou cristão. Não é uma escolha. Jesus, lá na grande comissão, talvez o texto ali não é principal, ela não começa ali, mas é um texto principal ali em Mateus, capítulo 28, no versículo 19, quando diz: ide. Esse ide não foi uma sugestão de Jesus. Jesus não deu uma sugestão: por acaso, se você tiver um tempinho durante as férias, você faça discípulos. Não, ele disse: portanto, ide. É uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus. E nós bem sabemos que o não cumprimento de um mandamento, nós estamos fora daquilo que Deus nos chamou. E o ide do Senhor, o chamado do Senhor, não é somente para os evangelistas, não é somente para os missionários, mas o chamado do Senhor é para todo aquele que nasceu de novo. Então, se você está aqui, você nasceu de novo, você precisa estar engajado nessa obra. E quando eu lembro de alguém que foi fiel ao chamado, que foi fiel à missão de Deus, eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha a obra do Pai como prioridade. Por isso que nós conhecemos a história. Paulo, ele era alguém incansável. Paulo estava o tempo todo querendo prosseguir. O tempo todo ele queria chegar aonde o Senhor já tinha comunicado com ele. E Paulo queria difundir o Evangelho. Paulo queria proclamar o Evangelho a qualquer custo. Por isso que tinha cidade onde Paulo chegava, né, Listra, né, por exemplo, e Paulo é apedrejado. E foi lançado para fora da cidade como se tivesse sido morto. E o que acontece é que, tempos após, Paulo retorna naquela cidade para pregar o Evangelho de novo. Por isso que a cobra picava, ele continuava, o barco afundava, ele continuava. Paulo tinha um objetivo, que era proclamar as boas novas do reino de Deus. Por isso que ele passa por açoites, prisões, calúnias, difamações, mas Paulo tinha um objetivo, que era anunciar as boas novas do reino de Deus. Mas tem um texto de Paulo que mexe bastante comigo, pela questão da prioridade de Paulo. Esse texto está lá em Atos capítulo 20, depois vocês podem, né, ler, mas Paulo está saindo de Mileto, em sentido a Jerusalém. No versículo 23 de Atos, no capítulo 20,
o Espírito Santo assegura a Paulo. O que esperava ele de cidade em cidade eram açoites e prisões. Meus irmãos, imagina comigo, o Espírito Santo, ele te chama e fala assim, ó, você vai ter que ir para Maceió, mas o que te espera de cidade em cidade, até chegar em Maceió, são açoites e prisões. Imagina comigo que esses açoites, estávamos falando de açoites no físico, estávamos falando de chicotadas, estamos falando de algo mais doído. Imagina se o Espírito Santo ele te fala assim, ó, você precisa ir para lá, mas o que te espera são açoites e prisões. Talvez no evangelho moderno as pessoas iriam dizer, está amarrado no nome de Jesus, está repreendido. Açoites? Não, 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 sofrimento não. Sofrimento é para quem está em pecado. Prisões? Não, eu não sou bandido. Para que eu vou para a prisão? Talvez a gente iria para um evangelho mais frágil, aonde nós não temos sofrimento, aonde a gente não vive aquilo que Jesus ele falou, que por amor a ele seríamos odiados. Mas Paulo não, Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um foco, Paulo tinha a missão, a obra do Pai, a obra missionária como prioridade. Por isso que a resposta de Paulo é uma resposta comovente, porque Paulo não responde ao Maicon. O apóstolo Paulo não está respondendo ao Alexandre, ele está respondendo ao Espírito. E a resposta de Paulo é, versículo 24, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser cumprir o meu chamado, a não ser cumprir a minha carreira que eu recebi, mediante o evangelho da graça de Jesus. O que Paulo está dizendo é, eu já morri, cumprindo aquilo que ele falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não esmoreceu diante dos perigos eminentes, muito ao contrário, Paulo estava com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Por isso que as calúnias, os açoites, as prisões, Paulo escreve de todas as suas epístolas, Paulo escreve praticamente 5 delas preso. E quando eu leio as cartas de Paulo, parece-me que Paulo está sentado numa cadeira de praia no mar da Galileia, tomando uma água de coco. Ele escrevendo, eu me alegro em escrever a vocês. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu não consigo imaginar que Paulo está no calabouço, ele está preso, ele está num lugar úmido, frio, fedorento, ele está naquele lugar. E o que constrange o meu coração é que Paulo, ele estava fazendo o que era possível para ser fiel ao chamado de Jesus na vida dele. E às vezes eu penso que por tão pouco nós esmorecemos, por tão pouco nós não nos engajamos, por tão pouco a gente acha que isso é para outros, mas não para a gente. Mas Paulo estava firme, Paulo queria chegar à Espanha, Paulo queria chegar ao destino pelo qual ele queria proclamar o evangelho para o mundo todo. E a sina de Paulo de chegar à Espanha, porque ele queria pregar o evangelho onde Jesus não tinha sido pregado ainda. Esse era o esforço dele, ele estava se esforçando para pregar, para não lançar em fundamentos alheios, ele queria chegar aonde o evangelho não tinha chegado ainda. E o pensamento de Paulo é que na Espanha ali já era os confins. Ele queria chegar lá, ele queria proclamar, ele queria levar o evangelho. Por isso que Paulo e alguns irmãos ali com ele pregaram para praticamente 70% da Ásia Menor. Se fazer um paralelo conosco, nós estamos no século 21. Já estamos chegando aí quase a 2000 anos depois do que o apóstolo Paulo e os seus irmãos pregaram para 70% da Ásia Menor. E nós hoje, milhões e milhares,
de cristãos no mundo, ainda não conseguimos terminar a tarefa. Ainda não conseguimos pregar o evangelho a todas as etnias. O que está faltando? Pensa comigo, prioridade. Prioridade. O que está nos faltando é aquilo que Jesus nos ensinou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E qual é a obra completa do Pai? É o evangelho do reino de Deus sendo pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações. Essa é a obra do Pai. Ele deseja se revelar aos povos, ele deseja se revelar às pessoas, e é sobre isso que Jesus está ensinando. Porém, o apóstolo Paulo era alguém que tinha esse tipo de coração. Por isso que quando ele está terminando a carreira dele, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta ao seu amigo amado Timóteo. E quando ele escreve a carta, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, no final da nossa jornada, eu não sei quando, eu não sei se daqui a uma semana, eu não sei se daqui a um mês, eu não sei se daqui a 10 anos, mas eu tenho uma convicção que ao mesmo tempo é um medo. O meu último suspiro será de satisfação, porque eu fui fiel e cumpri aquilo que Deus me chamou. O meu último suspiro vai ser de remorso, por ter vivido somente para a glória de mim mesmo e não para a glória de Deus. O apóstolo Paulo termina a carreira dele com satisfação. Combati o bom combate. Combati o bom combate, fui um bom soldado de Jesus. Mas também encerrei a carreira, ou seja, não tenho mais nada a fazer. Tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Lembrando da frase do missionário Jim Elliot, quando ele diz: viva de tal maneira, para quando chegar o dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer a não ser morrer. Vive intensamente, meus irmãos. Vive intensamente o que o Senhor tem nos chamado. Ainda que a nossa parte seja uma parte aparentemente pequena, mas lembra que nós somos um corpo feito de muitas partes, a qual o Senhor nos chamou para sermos a representação, a expressão da sua glória aqui na terra. Não tem um lugar inerte nisso, não tem um lugar aonde você vai viver somente para si mesmo. Você foi salvo com uma finalidade, você foi alcançado com uma finalidade, você foi resgatado com uma finalidade, e essa finalidade não é para você mesmo, porque isso é egoísmo. Nós somos salvos para a glória de Deus. Nós somos curados para cooperar para que outros sejam curados. Nós fomos resgatados para cooperar para que outros sejam resgatados. Ontem eu vi uma cena maravilhosa. Qual é o nome daquele lugar, Russo, onde que feito o banho de graça ali? Igreja dos Aflitos, não? Isso. Eu fui num projeto aqui, ali no centro. E ontem um pastor estava trazendo uma palavra tão simples, no meio da rua, com as pessoas que estão vivendo ali à margem. Uma palavra tão simples que eu creio que a maioria de nós aqui vai falar assim: eu já ouvi isso 300 vezes. E quando ele terminou aquela palavra simples, veio uma senhora com uma mochilinha nas costas. No paralelepípedo, ela se lançou no chão e disse: eu preciso da sua graça, Jesus. E depois dela, veio um monte de gente. Pessoas que estavam ali à margem, mas uma mensagem tão simples. Meus irmãos, o Evangelho é tão poderoso. Amanhã às 10 horas eu vou pregar sobre isso. O Evangelho é tão poderoso que ele é capaz,
a sua ação através do Espírito Santo é capaz de convencer qualquer pessoa. Até o coração mais duro ele pode esmiuçar. Mas é necessário que venhamos a nos engajar e ter essa obra como prioridade na nossa vida. Então Paulo terminou a carreira dele, ele encerrou a carreira dele, ele guardou a fé. Aquilo que ele tinha de mais precioso ele guardou. Agora a Bíblia conta sobre uma outra história, sobre um rei chamado Jeorão. A Bíblia diz que esse homem teve o governo nas suas mãos. Todo o ouro, toda a prata, todos os recursos ele tinha. Porém a Bíblia diz que tudo que Deus mandou ele fazer, ele não fez. E a Bíblia cita poucas coisas acerca dele, mas uma que ficou bem assim evidente, foi que aquele homem morreu e ninguém sentiu saudades dele. Ele não pôde ser enterrado entre os outros reis. Eu quero que você seja sincero aqui. Quantos ouviram falar sobre a história dele? Levanta a mão. Quantos aqui? Uns 10, né? Mas não tem problema também. A Bíblia diz que ninguém teve saudades dele. De repente você leu e não sentiu nenhuma saudade. Não tem problema não. Mas temos dois paralelos aqui. Um que obedeceu e o outro que não obedeceu. Um que deixou legado, o outro não deixou saudades. Mas o que aprendemos com essas duas histórias é: vale a pena ter a obra do Pai como prioridade nas nossas vidas. Vale a pena, meus irmãos. E essa prioridade, ela gera paixão em nós. Quando nós falamos sobre a nossa maior dificuldade em relação à obra missionária, seja ela local ou seja ela externa, é porque nós não a priorizamos. Os nossos interesses, o bem-estar, o conforto, tudo isso vem como em primeiro lugar, aonde nós não deveríamos colocar como primeiro lugar. Tudo isso concorre com a obra do Pai, os nossos interesses, o nosso conformismo, isso concorre com a obra do Pai. A obra de Deus, toda vez ela vai demandar esforço, empenho, renúncia. E às vezes isso não acontece porque nós não a priorizamos. E sabe o que Jesus está nos falando aqui nessa manhã? Voltem os seus olhos para mim. É isso que Jesus está nos chamando, para voltar os nossos olhares para Ele, para aquilo que Ele está fazendo. Por isso que eu perguntei, o que o Pai está fazendo aqui nessa cidade? O que o Pai está fazendo? Quando eu penso em alguém também assim comum, assim como nós, que teve a obra do Pai como uma prioridade, eu penso numa história de uma médica que o nome dela é Ellen Rosenberg. Não sei quantos aqui já conheceram a história dela. Ela era uma médica, e isso eu estou falando de aproximadamente há 60 anos atrás. Ela se forma na Inglaterra, ela faz a tua faculdade, o doutorado ali, e logo após terminar o doutorado dela, no final do doutorado dela, o Senhor dá uma palavra, e a palavra foi para que ela pudesse servir no Congo. Estou falando de uma mulher inglesa, baixinha, solteira, e o Senhor chama para que ela pudesse servir no Congo. Só que o Congo, imagina, o Congo já é difícil hoje. Agora imagina comigo há 60 anos atrás. Agora imagina também, o Congo estava vivendo uma das suas piores guerras civis. O Congo estava um caos. Ela queria ir porque o Senhor falou com ela através de umas imagens que ela viu de pessoas mutiladas. Porque que os radicais ali daquela época pegavam os seus opositores e estavam cortando as suas pernas e braços. E ela viu que por falta do socorro, alguns perdiam a vida. E aquilo pulsou o coração dela, o Senhor começou a falar com ela, então ela decidiu que iria para o Congo. Naquele tempo ela procura a igreja local dela, e a igreja local diz que tem uma missão, que estava fazendo um trabalho lá, que era, no caso, a UEC no tempo.
Então eles se juntaram para juntos ir para aquela missão. A doutora Ellen, então, ela sai da Inglaterra e chega lá no Congo, e ela olha todo aquele caos e ela fala assim: eu estou me sentindo impotente, eu não consigo fazer nada aqui, eu não consigo fazer meu trabalho aqui. É muita gente doente, é muita gente mutilada. A doutora Ellen, então, tem uma brilhante ideia de treinar enfermeiras. E então ela abre uma escola de enfermagem. Mas ela viu que precisava ter recursos, hospitais precários. Então ela começa a orar ao Senhor para construir um hospital ali naquele lugar. E uma pessoa na Inglaterra se levanta como aquele que fosse o mantenedor principal ali para construir aquele grande hospital. Então eles construíram um hospital e ela treinou 100 novas enfermeiras para fazer o trabalho não somente ali. Ela ensinou todas as técnicas, mas também ensinou a palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ir também alcançar as pessoas, espalhar enfermeiras ali naquela nação. A doutora Ellen conta que ela estava um dia trabalhando, num dia comum, que não tinha muito dia comum, né? Aquela correria toda ali, o hospital, até que numa quarta-feira, uns radicais entraram ali naquele hospital, e procuraram quem era a chefe ali, a doutora Ellen. Entraram na sala dela, pegaram ela no cabelo dela, arrastaram no corredor daquele hospital, colocaram na caçamba do carro, e levaram ela e deixaram ela presa, numa cela aonde que era o lugar deles. A doutora Ellen, ela diz que todos os dias, homens entravam naquela cela, espancavam ela e batiam nela. E ela falou que era muito humilhada, da forma mais terrível que você possa imaginar, ela era humilhada. Mas ela disse que numa sexta-feira à noite foi a noite do terror. Foi pior do que todas as outras, aonde 5 homens entraram ali dentro ali daquela cela e violentaram ela sexualmente falando. E a doutora Ellen, ela diz que ela começou a perder as forças, ela começou a esfalecer, os olhos começaram a escurecer, e ela achou que ela fosse morrer ali. E ela falou que quase fechando os olhos, ela olha na frente dela assim, lá após a cela, e ela tem uma imagem de Jesus de braços abertos. E ela olha nos olhos de Jesus e ela pergunta: por quê? Por que está acontecendo isso? E Jesus, ele fala com ela dizendo: Ellen, esses não são somente os seus sofrimentos, mas são os meus sofrimentos também. Naquela hora ela compreendeu que aquele sofrimento não era somente da vida dela, mas das mulheres ali daquela nação. E ela fecha o olho. E ela achou que naquele momento ela estava morrendo. Quando ela abre os olhos novamente, ela estava na mão de soldados ingleses, que foram resgatar ela ali, e levaram ela até o país dela de novo. A doutora Ellen fica os primeiros meses ali em coma, e depois passa o ano inteiro internada com diversas cirurgias, até que chegou um ano após a internação dela. Os médicos chegaram lá e falaram assim: doutora Ellen, hoje é um dia maravilhoso, a sua alta chegou. Entregou a alta para ela. Você pode agora visitar a sua família, você pode encontrar os seus amigos. E a doutora Ellen então sai daquele hospital e vai até aquela agência missionária e diz: eu quero voltar ao Congo. Aqueles irmãos olharam para ela e falaram assim: você está ficando louca? Eles quase te mataram no Congo, olha o que houve com você lá. E ela falou assim: eu preciso voltar ao Congo, se vocês não quiserem mandar de volta, eu vou arrumar uma outra organização e vou, mas eu preciso voltar ao Congo. A doutora Ellen então, ela volta ao Congo, aqueles irmãos, a comunidade local dela enviou ela ao Congo, e ela volta ali, ela constrói um novo hospital ainda maior. E depois disso, ela treina não somente 100 novas enfermeiras, mas centenas de novas enfermeiras. E a doutora Ellen, ela gasta mais
40 anos ali naquela nação, pregando o evangelho do reino de Deus, curando pessoas, ajudando pessoas, e através do trabalho dela, centenas de novas igrejas foram plantadas para a glória de Deus. A doutora Ellen, ela faleceu no ano de 2016, e ela gastou os últimos anos da vida dela, percorrendo por cidades e países, levantando jovens para a obra missionária. Só que antes da doutora Ellen falecer, ela deixa uma carta para os missionários, pessoas que caminhavam junto ali dela, e eu quero ler essa carta rapidamente. Ela diz assim: irmão, irmã, você não quer Jesus, porque você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus, mas você quer respeito. Você quer Jesus, mas quer a popularidade. Você quer Jesus, mas quer a opinião pública. Você quer Jesus e também os aplausos. Você quer Jesus, mas também quer ser o primeiro. Você quer ser o melhor. Você quer Jesus, mas você quer o sucesso. Você quer Jesus, mas você quer ser orgulhoso. Você, missionário, deseja chegar ao fim da sua carreira com todas as trombetas tocando em um próprio evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotos, áudios, para olhar em casa apenas para lembrar do seu sucesso próprio. Você quer se sentir respeitável e insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados sobre como vão continuar sem a sua presença. E você deseja cartas, quando chegar em casa, dizendo quanto eles são gratos e devem a você, e sem a sua presença eles não iriam conseguir continuar. Sim, você não quer Jesus, porque você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja somente a Jesus, ou você perceberá que não o tem. Essa foi a última carta singela da doutora Ellen. É uma mulher que tinha tudo para dizer não. Tinha todos os amparatos, todos os meios. Mas ela escolheu ser fiel a Jesus até o último dia da vida dela. E por fim ela deixa um ensinamento. Nós só precisamos de Jesus, Ele é o suficiente para as nossas vidas. Tudo que precisamos para estar engajados na obra do Pai, tudo que precisamos para permanecer, é ter os nossos olhos em Jesus. Por isso que eu disse, Jesus aqui nessa manhã está atraindo os nossos olhares para Ele, somente para Ele. A segunda e a terceira coisa rápida para poder finalizar, já está dando tempo aqui. A segunda coisa que Jesus ensinou é que a obra missionária requer urgência. Missões, meus irmãos, não é uma tarefa para amanhã ou para daqui a 4 meses. Jesus, ele disse que não era para daqui a 4 meses. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita. Ele está falando sobre uma prontidão imediata. É uma tarefa urgente, porque nós não temos garantias que nós ou outras pessoas a quem deveríamos ter pregado terão outras oportunidades. Quantas pessoas estão passando na nossa vida diariamente? Quantas pessoas que nós estávamos ali do lado dela e dias após essa pessoa já não estava mais. Eu lembro da época do Covid, terrível. Pessoas que a gente conhecia, 3 dias após já não estava aqui. Eu fiquei 1 semana internado em Maceió. Chegava alguém e no outro dia, na hora que eu acordava, a pessoa já não estava mais. Eu perguntava, ela tinha ido embora, falecido. A vida é como um sopro. João capítulo 9, versículo 4 diz: trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite aqui, meus irmãos, pode ser o fim de uma oportunidade. A noite aqui, ela pode vir sem nenhum aviso prévio. E se eu perguntar aqui hoje de manhã,
quanto tempo você tem de vida ainda? Se eu perguntar aqui, quem tem mais um mês de vida? Ninguém pode dar certeza sobre isso. A gente não sabe. E para quem não sabe quanto tempo tem, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para realizar tudo aquilo que o Senhor nos chamou. Para sermos obedientes ao Senhor em tudo. Então, a cada dia perdido, a cada oportunidade negligenciada tem um preço muito alto. Às vezes um preço que é irreversível. A demora pode ser fatal para muita gente. E quantas oportunidades o Senhor tem nos dado todos os dias. Quantas vezes ainda o Senhor precisa nos mandar fazer algo que Ele já mandou há 2000 anos atrás. Precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, para a nossa cidade, para os nossos interiores, para os segmentos menos alcançados do Brasil. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos para os mais de 6.000 assentamentos do sertão brasileiro, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário, sem ninguém para partilhar a palavra de Deus. E por que você e eu deveríamos ouvir o Evangelho mais de 100 vezes, enquanto existem 6.000 assentamentos que nunca ouviram o Evangelho? As quase 2.000 comunidades quilombolas sem nenhuma igreja. Enquanto que nós podemos participar da ceia do Senhor, alguns semanalmente, outros uma vez por mês, mais de 2.000 comunidades quilombolas, aproximadamente 2.000 comunidades, sem ter o privilégio de ir num culto, domingo. Porque não tem. O que falaremos dos ciganos do Brasil? Quase 1 milhão de ciganos no Brasil, onde menos de 4% professam sua fé em Cristo Jesus, onde hoje aproximadamente existem 12 grupos só trabalhando entre eles, mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, etnia Calon, Romani. Eles estão esperando, eles estão aguardando alguém. As aproximadamente 96 etnias indígenas, que não tem nem a Bíblia na sua própria língua, que não tem o privilégio de saber quem é Jesus. E às vezes nós colocamos tantas barreiras. Eu tive a experiência de ir numa etnia, de servir lá numa etnia chamada Miranhas, onde nós começamos a evangelização ali com eles, mostrando um mapa do mundo. E dentro daquele mapa que a gente mostrava primeiro do mundo, assim, Zé, a gente mostrava que existia um mundo, que não somente aquele lugarzinho deles, a gente mostrava onde que eles estavam naquele mundo todo, e a gente vinha com mapas aproximando, ó, isso aqui é o mundo, essa daqui é a América Latina, esse daqui é o Brasil, esse daqui é o Amazonas, e vocês estão aqui. E no final a gente ia ministrando no coração deles como Deus que criou tudo se preocupou em levar pessoas naquele lugarzinho específico onde que eles moravam para se revelar a eles. E como foi tremendo, porque nós aprendemos que o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Nós criamos mais barreiras do que tem. Sabe qual é o país mais fechado do mundo hoje? A Coreia do Norte. Eu estava há 4 meses atrás na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e um norte-coreano olhou nos nossos olhos e disse assim: não sei se vocês sabem, mas a nossa nação, nós amamos os brasileiros. Brasileiros é bem-vindos ali, nós temos cozinheiros brasileiros. Quem que dirige a biblioteca da cidade nossa é uma brasileira.
Não sei se vocês sabem disso, mas nós amamos os brasileiros, vocês têm portas abertas. Quando eu ouvi falar, o país mais fechado do mundo, dizendo que nós temos portas abertas, nós sabemos o nível de perseguição, nós sabemos de tudo isso. Daqui a pouco os irmãos do Portas Abertas estarão aqui e talvez vão falar um pouco sobre isso tudo. Mas, meus irmãos, com Jesus tudo que é impossível passa a ser possível. Vai ser fácil? Não, em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Mas é possível quando nós olharmos para essa missão com urgência. E entre outros segmentos que existem no Brasil, nós precisamos nos atentar também a cada um deles, os ribeirinhos e todos os outros segmentos, precisamos abrir os nossos olhos. Por último, a obra missionária, ela requer olhos levantados. Jesus disse, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita, ergam os seus olhos e vejam os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. Jesus ele usa uma palavra aqui, a palavra erguer. Ela significa elevar. A palavra grega aqui é pairo, ela significa elevar. Levantar os nossos olhos significa ampliar a visão, enxergar mais longe, enxergar o que outros têm negligenciado, é ver o que Deus vê. Imagina comigo, discípulos ao lado de Jesus, ele dizendo assim, os campos estão brancos. Os discípulos poderiam ter pensado assim, brancos, os campos estão prontos, maduros. Olha o caos, olha o governo opressor, o sistema religioso corrompido, gente passando fome, miséria, um caos, o que eu estou vendo é caos. Aí Jesus ele chama assim, ergam os seus olhos, vê como eu estou vendo. Meus irmãos, o que para os homens pode ser caos, para Jesus ele pode estar chamando de avivamento. O caos é a matéria-prima para o avivamento de Deus. O que ele está fazendo é chamando aqueles irmãos, aquelas pessoas que caminham para elevar os seus olhares, a ver o que ele estava vendo, porque quando nós levantamos os nossos olhos, nós começamos a ver que os campos estão brancos, ou seja, estão acessíveis, já estão preparados para a colheita. Por isso que olhar para a necessidade dos povos perdidos, nos ajuda a nos atentar para as oportunidades, olhar as possibilidades e não as limitações, ver o que Deus vê. Meus irmãos, o mundo está em desespero, o mundo está vivendo em insegurança o tempo todo. Eles estão procurando um lugar seguro, e nós bem sabemos que só existe um lugar seguro, e esse lugar é em Jesus. E o mundo precisa saber disso, as pessoas precisam saber disso. Por isso que eu falei que o mundo está mais preparado para receber a mensagem do que nós a pronunciar a verdade. Erguer os olhos nos ajuda também a olhar para Ele e ver que toda autoridade, capacitação para cumprir o ID, vem do Senhor. É Ele quem nos autoriza. A missão é feita por causa dele, ele é o Senhor da própria missão, ele é o dono dela. E esse que é o dono da missão, ele nos convidou para participar dela. Por isso que ele fez questão de, antes de nos enviar, nos conscientizar que todo o poder já tinha sido dado a ele. E é debaixo dessa autoridade que nós vamos caminhar, é ele quem nos capacita, é ele quem nos dá as palavras. Mas talvez você está pensando assim, eu acho que eu não sou digno de participar disso. Talvez eu não tenha todos os recursos necessários para participar disso. Talvez eu não tenha habilidades para participar da missão de Deus. Eu gosto de uma frase do Hudson Taylor, quando ele diz que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. Esses somos nós, irmãos.
com todas as limitações que nós temos, o dono da missão, Ele escolheu nos convidar para adentrarmos na vida dEle, na história redentiva dEle, em toda a criação. Ele nos convidou, por isso que participar da missão de Deus não é um peso, é um privilégio. Nós somos privilegiados em poder nos engajar, em participar. E quando eu olho para esse texto, aquilo que Jesus está dizendo, tudo o que Ele espera de nós é uma disposição para a sua obra. O Senhor não tem chamado os mais cultos, Ele tem chamado os mais obedientes. Para se submeter àquilo que Ele está fazendo, é tempo de deixarmos as desculpas de lado, é tempo de priorizarmos o reino de Deus, é tempo de levantarmos os nossos olhos, é tempo de nos conscientizarmos para a urgência do serviço, e lembrar, quando os frutos não são colhidos no tempo oportuno, a Bíblia diz que eles apodrecem e não servem mais para nada. Queria te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu peço licença só de mais 5 minutinhos. Eu quero terminar contando uma história que, essa história mexeu muito comigo. Que vai, eu acho que, resumir isso que a gente falou aqui. Eu trabalhava no estado do Piauí. Eu falei aqui, primeiro eu trabalhei lá e depois eu trabalhei aqui em Alagoas. Tive o privilégio de viver 10 anos aqui no Nordeste. Voltando para o lugar de onde que minha família veio, minha família é pernambucana. O meu avô de Jaboatão e minha avó de Olinda. Se conheceram no carnaval aqui no meio, mas depois se converteram a Jesus, amém? Minha avó se converteu com 93 anos e meu avô com 94. Nunca é tarde, né? E conscientes. Com 95 os dois faleceram com uma semana de distância um do outro. Eu trabalhava lá e a gente tinha como uma meta nossa do trabalho chegar nos lugares mais escuros. E nós conhecemos uma comunidade quilombola que era de difícil acesso, nós tínhamos que ganhar o coração deles. E nós usávamos o método de Jesus, que era o método de relacional, né? De conhecer pessoas, de fazer amigos, de entrar de casa em casa. E eu lembro que naquela comunidade quilombola as pessoas eram bastante fechadas. E nós fomos na primeira casa, começamos o trabalho, e então a gente não tinha pressa de ir para a próxima casa, a gente não estava preocupado em quantitativo, mas no qualitativo, sabe, de ir lá e sentar, ouvir pessoas, amar pessoas, revelar Jesus a elas. E eu lembro que eu sempre era o primeiro a sair, nós íamos em 7 ou 8 pessoas, e eu era o último a sair, o primeiro a sair, porque eu estava fazendo um TCC. E eu lembro que eu tinha que sair com pressa e todos os dias que a gente ia lá, davam mais 5 horas, eu saía rápido. Até que um dia eu saí de lá sozinho, nós tínhamos uma regra ali entre nós, que a gente não entrava sozinho em nenhuma casa, era sempre de 2 em 2. Até que naquele dia sozinho eu estou indo caminhando, e quando eu olhei lá para o lado, eu vi uma casinha de barro lá no final, um portãozinho de madeira. Na hora que eu olhei para lá, minha perna travou, eu não conseguia mais andar. E eu comecei a olhar a casa, e eu falei assim, eu não posso entrar sozinho, eu tinha que ter algum outro irmão aqui, mas eu senti que o Espírito Santo queria que eu parasse ali. E foi quando que eu não resisti ao Espírito, eu virei, bati palma e falei assim, ô de casa, não sabia quem é que morava ali, e quando a gente não sabe, a gente fala assim, ô de casa. E de repente apareceu uma senhora na janela, a dona Maria Josefa, e aquela senhora abriu a janela e ela falou assim, ô meu filho, entra. Ela nem me conhecia, eu sozinho ali, e eu abri o portãozinho dela, tinha lá um aramezinho no portão dela, eu tirei o arame e entrei, até que eu fui lá, e na hora que eu fui lá, ela falou assim, espera aqui meu filho. Ela foi lá e pegou um banco, uma mesinha, botou um café em cima, um biscoitinho, uma bolacha, e ela falou, senta aqui. Aí eu sentei, ela falou assim, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim, é tudo que o missionário quer, né? Um café, uma bolacha, um banco, uma pergunta dessa.
Aí eu comecei a conversar, eu falei assim, eu vou fazer amizade. Só que quando que eu pensei sobre isso, o Espírito Santo ele foi muito claro ali comigo, falou assim, prega o Evangelho. Só que o Jonas, a turma que trabalha aqui com a gente, sabe que a gente nunca prega o Evangelho de cara, a gente faz amigos, e na oportunidade nós vamos pregando o Evangelho. Só que daquela hora, na hora que eu vi assim, prega o Evangelho, eu pensei assim, essa senhora ela vai morrer. E Jesus quer que eu pregue o Evangelho hoje aqui para ela. E eu fui obediente. Eu comecei a falar de Jesus ali para ela. Eu comecei a falar sobre as profecias que falavam acerca dele. Eu comecei a falar sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento, sobre a vida, alguns tipos de milagres. Eu escolhi 2 ali, falei com ela, e fui falando até chegar na morte, a crucificação, na morte ali de Jesus e da ressurreição. E eu continuei falando para ela, eu falei sobre a ascensão de Jesus, sobre o Espírito Santo. Quando eu estava falando sobre o Espírito Santo, ela falou, para. Quer dizer que o Espírito de Deus, ele pode morar em mim? Ele pode estar comigo aqui na minha casa? Aí eu falei, sim. E ela falou assim, como é que faz isso? Aí eu pensei, Alexandre, como é que faz? Como é que faz isso agora? Aí eu lembro que eu falei assim, me dá a mão. Ela me deu a mão. E eu comecei a clamar pela presença do Espírito de Deus ali naquele lugar. Meus irmãos, foi um dos melhores dias da minha vida. Parece que o Espírito abraçou a gente ali naquele lugar. E eu chorava de cá e ela chorava de lá. E nós dois sendo constrangidos ali. Em meio àquele momento que a gente estava vivendo ali, ficamos ali uns 30 minutos ali, imersos à presença de Deus, sem falar nada, só choro o tempo todo. Foi quando que eu olhei, estava começando a escurecer, e eu pensando, eu tenho que entregar o TCC hoje, uma parte do TCC, eu tenho que ir embora. Mas eu não queria sair dali ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, dona Maria Josefa, eu preciso ir embora. Ela falou, meu filho, pode ir em paz. Eu falei assim, eu volto aqui para a gente começar a estudar a Bíblia juntos. Ela falou assim, por favor, volte. Aí eu fui embora. Isso foi na quarta-feira. Quando foi no sábado, eu vou na cidade ao lado, paulistana, para fazer uma feira, para poder comprar algumas coisas, e de repente eu escuto, menino, vem cá. Era quem? A dona Maria Josefa, brava. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa errada. Aí na hora que eu cheguei perto, ela falou assim, por que você não foi na minha casa antes? Aí eu falei assim, dona Maria Josefa, eu te expliquei, é porque eu não poderia parar sozinho. É porque a gente começou lá na primeira casa, a gente iria chegar na sua casa. Ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa, Maico, eu tive a melhor semana da minha vida. Eu estava numa depressão profunda, vivendo numa solidão terrível, não conseguia dormir direito, não conseguia comer direito, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Mas a partir daquela tarde, naquela mesma noite, era como se eu tivesse deitado no colo de Deus. É como se alguém tivesse do meu lado. E eu tive uma noite ali, eu dormi mais de 8 horas, eu dormi em paz, como se fosse uma criança. Eu acordei com força, eu acordei com vontade, eu acordei com uma nova vida. Eu tomei um café e, cara, eu senti a presença de Deus ali. Eu fui trabalhar, eu peguei enxada e eu fui trabalhar. Maico, por que você não veio na minha casa antes? O meu marido morreu há 20 anos atrás, ela falando. O meu marido morreu há 20 anos atrás. Os meus filhos foram todos eles trabalhar em São Paulo. E eu vivo nessa solidão aqui. Por que você não veio na minha casa antes? Ali naquela hora eu fiquei muito constrangido. E eu falei para ela assim, dona Maria Josefa, eu te peço perdão. Porque os meus outros irmãos do Nordeste que conhecem o Evangelho,
Os meus irmãos lá do Sudeste, a gente não veio aqui na sua casa há 20 anos atrás, te peço perdão. E naquele dia, meus irmãos, alguma coisa mudou no meu coração. Primeiro, sobre essa urgência. Eu entendi a pergunta dela. Mas sabe o que mudou no meu coração? É porque quantas Donas Marias, Josefas, estão nos esperando voz e hoje, violão, agora. Qual é a música? Talvez essa Dona Maria está dentro da sua casa. Talvez essa Dona Maria mora no apartamento de baixo. Talvez essa Dona Maria mora no bairro onde você está. Talvez a Dona Maria está lá no interior do Pernambuco. Talvez essa Dona Maria está lá na Ásia. Quantas Donas Marias estão nos esperando? Um café. E talvez nós estamos perdendo tempo com coisas que não precisamos perder tempo. Enquanto alguns ainda discutem se Jesus nasceu 25 de dezembro, enquanto estamos cantando Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, existem milhares de pessoas que não sabem nem que Jesus nasceu ainda. E o Senhor tem nos chamado, Ele tem nos convocado para termos uma vida rendida a Ele, para termos uma vida entregue a Ele, para que Ele possa cumprir toda a sua obra em nós e através de nós. E quem somos nós? Seus filhos, prontos a estarmos engajados naquilo que Ele está fazendo. E sabe o que o Pai está fazendo? Ele continua resgatando homens e mulheres para a glória dEle. Queria te convidar a curvar a cabeça e fechar os seus olhos. Nós vamos orar, os irmãos vão estar ministrando aqui um pouco mais. Pai, nós te louvamos aqui nessa manhã. Obrigado pela sua obra, por aquilo que o Senhor está fazendo em todo o mundo. E obrigado porque essa obra e o teu amor nos alcançou aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou alguém para anunciar as suas boas novas. Obrigado porque o Senhor continua fazendo e o Senhor continua realizando a sua obra. O Senhor não é um Deus estático, morto, o Senhor é um Deus em ação. Obrigado porque não somente alcançados, mas hoje nós somos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. E eu te peço uma coisa, Senhor, coloque o nosso coração no lugar certo, alinhe as nossas expectativas, Senhor, aumenta a sede e a fome da sua presença em nós, e por favor, Senhor, nos ajuda a manter os nossos olhos fixos no Senhor, e como diziam os irmãos moráveis, Senhor, aonde o Senhor for, nós queremos ir. Aquilo que o Senhor falar, estamos disponíveis para falar também. Nós queremos fazer a sua obra, Senhor, nós queremos seguir o Cordeiro, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Nós estamos disponíveis, Senhor, a cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, não porque o Senhor precisa de nós, mas aprove o Senhor nos chamar e nos escolher para nos engajarmos nessa obra. Mas por favor, Senhor, não nos deixe fazer sem a sua presença, não nos deixe fazer sem antes que os nossos joelhos não estejam calejados, não nos deixe fazer, Senhor, não nos deixe que o ativismo venha roubar o lugar da sua presença, mas nos ajuda, Senhor, a não trabalhar para o Senhor, mas trabalhar com o Senhor. Se o Senhor for, nós iremos. Se o Senhor falar, nós falaremos. Nós só queremos ser servos obedientes à sua voz, Senhor.
Então aumenta em nós a chama do seu amor, Pai. Aumenta o ardor missionário dentro do nosso coração. Desperta-nos, Senhor, para cumprir a sua vontade, assim como Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus.